vai trabalhar dos movimentos com os vetores. Então, ó, a cinemática a gente viu antes, sem saber e sem se importar com a direção e o sentido. A gente só tinha os valores da velocidade, aceleração, só descrevia o movimento, certo? Com os valores. Agora a gente vai ter direção e sentido. Aí a gente vai analisar a cinemática vetorial. Beleza? Então, capítulo 2 desse módulo aqui que eu coloquei para vocês baixarem lá. Vamos lá. Então, agora, a gente vai tratar das grandezas que a gente tem no movimento através de análises vetoriais. Vou aceitar o pessoal aqui. Beleza. Então, ó, deslocamento, velocidade e aceleração agora são grandezas vetoriais. A gente pode analisar essas grandezas, tá, da maneira escalar ou vetorial. Beleza? Tem grandeza que só é vetor e tem grandeza que só é escalar. Mas tem grandezas que a gente pode analisar nos dois sentidos, como é as grandezas de movimento. Beleza? Então, deslocamento não vai ser mais distância, né? Vai ser deslocamento, velocidade e aceleração. Qual vai ser a diferença entre deslocamento e distância? Alguém lembra aí das aulas anteriores? Vamos lá. Então, ó, deslocamento vetorial. A gente vai representar pela letra D com a setinha em cima. Lembrem, toda letra, toda variável que eu tenho aqui com a setinha em cima, significa que essa grandeza é um vetor. Tá? Então, D com a setinha é o deslocamento. O vetor, deslocamento. Ok? Então, vamos analisar o seguinte. Imagina aqui que a pessoa fez um caminho, tá? O caminho a gente chama de trajetória na física, né? Então, a pessoa saiu do ponto A aqui, ó, e chegou até o ponto B. Tá? Ele pegou esse caminho aqui, foi por essa rua, depois dobrou à esquerda e chegou lá no ponto que ele queria. O que eu quero que vocês entendam é, ele chegou do ponto A a um ponto B. Vocês concordam que ele pode chegar nesses dois pontos através de um monte de caminho? Todo mundo percebe isso, né? Eu consigo chegar desse ponto a esse por vários caminhos diferentes. Tá? Então, ó, o que é que vai acontecer agora que vai diferenciar uma coisa da outra agora? É o seguinte, o deslocamento, como a gente tinha visto nas outras aulas também, é só o ponto final e o ponto inicial em linha reta para dar o meu vetor, certo? Então, não importa o caminho que ele fez. O deslocamento é em linha reta do ponto inicial até o ponto final. Aí forma o meu vetor deslocamento. Estão vendo aqui? Então, o caminho que ele fez foi esse, ó. Tá em vermelho. Mas o vetor deslocamento para esse movimento é saindo do A, o inicial, até o final, que é o B. Aí formei esse vetor aqui. Beleza, pessoal? Aí quer dizer, professor, que só... Peraí. Repete aí, por favor. O deslocamento só tem a ver com o ponto inicial e o ponto final. O caminho que ele fez é a distância. Tá? Quando eu pegar todo o caminho aqui, vai ser a distância. Mas o deslocamento é em linha reta aqui, beleza? É um vetor. Aqui, ó. Então, eu tenho que analisar o deslocamento através das regras dos vetores que a gente viu. Tá? Vai depender da posição, do ângulo, de toda aquela coisa que a gente viu lá. Beleza? Beleza. Então, o que é que a gente vai relacionar a partir de agora? Que o vetor deslocamento pode ter um valor diferente da distância. Tá? E aí se complica um pouco às vezes. E qual vai ser a diferença da distância para o deslocamento? Um é vetor e o outro não. Por exemplo, a distância daqui para minha casa para, sei lá, o shopping é um valor. Não sei qual é a distância, tá? Mas ela tem um valor. Vamos supor que são, sei lá, 10 km. Só um exemplo, tá? Não sei quanto é não. Daqui para o shopping são 10 km. Isso é distância. Tanto faz se você medir do shopping para minha casa ou da minha casa para o shopping. São 10 km de distância. Isso é escalar. Isso é um valor absoluto. Não tem direção nisso aí, nem sentido. Só que eu posso andar esses 10 km
indo da minha casa para o shopping ou do shopping para a minha casa. A distância é a mesma, mas eu vou inverter o sentido do movimento. Então, o deslocamento, ele é um vetor, porque eu tenho uma direção e um sentido agora. Entenderam agora a diferença entre os dois? Alguma dúvida, pessoal? Entre distância e deslocamento? Ok, né? Então, vamos aqui tratar de valores agora. A gente entendeu o que significa e o gráfico, né? O vetor, como é que vai ser representado. Vamos falar de valores agora. Beleza? E é bem simples, tá? A velocidade vetorial média, lembra que quando a gente vai tirar a média de alguma coisa, é sempre em função do tempo, né? A gente tem distância pelo tempo da velocidade, velocidade pelo tempo da aceleração, e assim sucessivamente. Com vetor, funciona do mesmo jeito. Só que nesse caso agora, eu vou tratar do vetor deslocamento. Não é a distância que ele andou, não, tá? É o vetor deslocamento pelo tempo da velocidade vetorial. Beleza? Alguma dúvida nessa primeira parte aqui? Essa é a formulazinha para velocidade vetorial. Vetor deslocamento dividido pelo tempo. Só que olha que coisa interessante. Às vezes pode acontecer da velocidade vetorial ser igual à velocidade escalar. E às vezes pode não acontecer isso. Então é o que a gente vai analisar nos movimentos agora. Então, ó, olha o que vai acontecer. Eu posso ter vários caminhos para o movimento, não foi o que eu falei? Então, eu peguei dois exemplos aqui diferentes, tá? Eu não, né? O módulo, enfim. Eu tenho aqui o movimento em curva e o movimento em linha reta, beleza? Então, pense comigo agora. Eu estou indo do ponto A até o ponto B. Precisa dar zoom? Melhor dar um zoom aqui, né? Ponto A até o ponto B. Esse foi o movimento, certo? Então, vamos lá. Essa curva que eu andei aqui, ó, tá? É a distância que eu percorri. Eu percorri essa curva todinha, certo? ΔS. Só que o meu deslocamento, ele é um vetor, então ele é sempre em linha reta, lembre disso. O vetor deslocamento, ele é sempre em linha reta. Então ele sai de onde você partiu e termina onde você chegou. A origem do vetor até a extremidade do vetor aqui, certo? Vocês conseguem perceber que quem andou por fora, ou seja, se eu tratar só da distância, quem andou aqui pela curva, andou mais do que quem andou em linha reta? Vocês percebem isso, né? Uhum. Beleza? Então, olha o que vai acontecer. Desculpem. O vetor deslocamento, ele é menor que a distância. Então, se o tempo foi o mesmo que eu estou medindo aqui no movimento, as velocidades vão ter valores diferentes. Então, o módulo, que é o valor da velocidade vetorial, vai ser menor que a velocidade escalar. Tá? Porque, no caso, o deslocamento foi menor que a distância. Tá? Tanto é que o deslocamento ele pode ser zero e a distância, se eu andei, não pode ser zero. Tá? Então, no caso aí, o deslocamento é zero, né, professor? Não, aqui não é zero, não. Ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Quando é que o deslocamento é zero? Quando ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Entenderam? Entendi, professor. Aí a gente teve até um problema na primeira prova que o senhor colocou que era sobre isso. Exato. Só que a gente não estava analisando o vetor ainda, dando direção e sentido. Estava só entendendo esse conceito. Beleza? Então, ó, tanto é que, por exemplo, se eu saio da minha casa, dou uma volta no conjunto todinho e volto para minha casa, eu andei uma certa distância. Eu vou somar quanto que eu andei e o final tudo tem uma distância. Só que o meu deslocamento, se eu sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto, o meu deslocamento é zero. Entenderam? Beleza. Então, só que quando eu tenho linha reta, olha o que vai acontecer. Eu saí aqui do ponto A para o ponto B. O deslocamento, tá, e a distância coincidem aqui. Tem o mesmo valor. Porque a distância aqui está sendo linha reta e o vetor sempre vai ser em linha reta. Então, coincidiu aqui os valores.
Então, o deslocamento vai ser igual à distância. Então, as velocidades vetoriais e a velocidade escalar vai ser igual também. Vão ter o mesmo valor. Ficou claro? Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Se um atleta de futebol sai para treinar, vai correr no campo, dá Hum, mais de 20 voltas, vamos dar. Tem a certo. distância e tem o deslocamento, né? Uhum, Pronto, só isso. tá? Essas 20 voltas que ele deu, se ele parar no mesmo ponto que ele começou, analisando vetorialmente, o deslocamento foi 0. Mas a distância foi a das 20 voltas. Entendeu? Ah, entendi. Tá? Aí quer dizer que se ele... Não é que o cara não fez nenhum trabalho, não. Tipo, é lógico que ele cansou. Mas se a gente vai analisar o movimento através do vetor, o deslocamento foi 0. Entendeu a diferença? Sim, porque ele parou no mesmo lugar que começou. Tá? Então, Agora qual a sim. conclusão que a gente tira daqui? É que o deslocamento pode ser igual à distância. Tá? Pode ser. Mas ele nunca pode ser maior que a distância. Ou ele é igual ou ele é menor que a distância. Ficou claro? Professor, ele só é igual quando a pessoa faz um movimento e para quando no movimento, né? Não, eles só são iguais quando o movimento é em linha reta. Ah, linha reta. Beleza? Tranquilo? Ô, professor, nesse caso, desse daqui, que é o seu exemplo, que ele faz a curva. O senhor está dizendo Certo. que ele tem uma... Como é o nome? Como eu esqueci agora no instante. Deslocamento. Deslocamento. Esse deslocamento você está pensando porque ele faz essa linha reta aqui do A para o B, né? Isso. Esse D aqui em azul é o deslocamento. A distância é a curva todinha. Quem andou Entendi. beleza? E Quem que andou nem por fora aquele da... triângulo lá que o senhor Isso. fez. Aquele Exato. ali ele não podia passar A pelaquela distância. reta porque ali tinha, vamos dizer, casas, né? Aí ele tinha Exato. que fazer o balão, mas o certo é a reta, entendi. O deslocamento é a reta, É, beleza? deslocamento é a reta, entendi. Beleza? Alguma dúvida nessa parte de velocidade vetorial e velocidade escalar? Então, eu posso analisar as duas, tá? Numa questão, numa situação, Eu pode tenho, pedir as professor. duas. Pode falar. Como é que eu vou saber que se, na linha curva, Hum. se a distância é maior ou vice-versa? É sempre. Sempre quem está Depende do pela curva. deslocamento. Não, ó, sempre quem está pela curva, porque vocês viram na matemática que a menor distância entre dois pontos é uma reta, vocês lembram disso? Sim. É, Então, é sempre mesmo. quando eu tiver uma curva, o meu deslocamento vai ser menor que a curva. Ah, Entenderam? por isso. Agora que eu entendi. Então, se tiver na Entendi. curva, ele sempre vai ser menor. Se tiver na linha reta, ele Deslocamento. pode ser igual. Isso, exato. É que nem aquele balão que o senhor fez o triângulo. Aquele triângulo. Se ele não tivesse feito o balão, tivesse uma entrada daquela reta do A para o ponto B, seria menos tempo dele percorrer aquele quilômetro. Exatamente. E menos Entendeu? quilômetro ele iria andar. Menor Sacaram a aí? distância. Então, eu posso Sim. analisar das duas maneiras, escalar e vetorial. Certo? Alguma dúvida ainda? Podem falar. Tranquilo. Beleza. Voltando. Então, ó, a gente estava tratando da média, ok? O que significa essas coisas médias que a gente está trabalhando? Significa que a gente admite que em todo o trajeto ele manteve aquele valor lá. Só que a gente sabe que às vezes isso não acontece. Às vezes a pessoa acelera, às vezes a pessoa diminui, às vezes a pessoa para. Só que a média é como se a gente admitisse que em todo momento, tá? Ele foi com aquela velocidade. É como a média da escola que a gente tem, né? Dos colégios. Eu tenho a prova que eu tirei 10 e outra eu tirei 6. A minha média fica 8. Significa que eu tirei 8 nas duas? Não. Mas a média é como se eu tivesse tirado 8 nas duas. Entenderam? Entendi. Tranquilo. Só que agora a gente vai analisar a velocidade instantânea. Ou seja, exatamente naquele momento. Tá? Não vai ser uma média. É exatamente naquele momento do tempo, naquele ponto, eu vou saber como é a velocidade Entendi. ali. Agora Beleza? vai ser como se a gente fosse analisar, por exemplo, se a média da escola é 8, a gente vai ter que descobrir os valores que deu para fazer isso, por exemplo. Exato.
Exato. Não é isso? Beleza? Só que a gente vai analisar de uma maneira vetorial. Aí complica só um pouquinho de nada. Mas vamos lá. Seguinte. Toda vez que eu pegar um ponto para analisar como é que está funcionando ali, como é que está se comportando o movimento, ou seja, analisar o deslocamento e a velocidade, eu vou ter que analisar alguns fatores geométricos, tá? Vocês aqui já ouviram falar da reta tangente? Reta. Reta Que eu me tangente. lembro. Reta não, mas tangente sim. A tangente, beleza. A tangente do valor lá da função trigonométrica. Mas existe a reta tangente. Ela é bem simples de entender no seu conceito, mas às vezes fica ruim de visualizar. Vamos aqui. Essa é a trajetória, certo? Eu tenho essa curva aqui em vermelho, beleza? E o sentido do movimento é para cá, ó, indo para a direita aqui, né? Através dessa curva. Então, eu vou pegar um ponto, tá? Em um tempo qualquer, né? Então, tá passando o tempo, eu peguei nesse ponto aqui, nesse tempo, certo? P de T, estou vendo aqui, né? É só dizendo que eu estou pegando o ponto nesse tempo. Não precisa saber valor agora, é só analisar, beleza? O que é que vai acontecer? Eu tenho que entender como é que está o vetor velocidade nesse ponto. Porque é a velocidade instantânea, tá? E vocês vão ver, quando vocês começarem a ter a noção de como isso se comporta, vocês vão ver o quanto interessante é isso. Ó, peguei esse ponto, deixa eu dar um zoom aqui. Peguei esse ponto, certo? Nesse ponto eu vou traçar uma reta tangente. O que significa isso? Uma reta tangente é aquela que só toca uma vez naquele ponto. Ele só toca uma vez nessa curva aqui. Então, só existe uma reta possível para isso. Qualquer outra reta vai tocar duas vezes nesse ponto. Então, deixa eu tirar um print aqui para ir para o Paint, para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá aparecendo aí o Paint, né? Tá aparecendo? Beleza. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Eu estou nesse ponto aqui, né? Só existe uma reta que passa uma vez nesse ponto, nesse movimento aqui. Se eu pegar qualquer outra reta, ela vai tocar duas vezes aqui na minha curva. Então, se eu pegar uma reta assim, ó, por exemplo, que passa aqui, ó, passou pelo ponto, né? Beleza. Se eu continuar o movimento aqui, ó, ela vai tocar duas vezes na curva. Estão vendo? Entenderam o que eu estou querendo falar? Se eu pegar uma reta que passa aqui nesse ponto, peraí que eu não estou tendo uma visão muito boa não aqui. Tá? Passou pelo ponto. Só que ela tocou aqui e tocou aqui. Estão vendo? Então eu tenho dois pontos para o mesmo movimento. Entenderam o que está acontecendo? Então só existe uma posição possível para essa reta tocar só uma vez nessa curva, que é a reta tangente, que é exatamente... É porque, professor, se ele passa do jeito que o senhor mostrou, ele vai estar batendo quando ele está indo e quando ele está voltando, né? Em dois pontos, mas eu não estou analisando os dois pontos. Eu quero saber só nesse, entenderam? Ah, entendi. Tá? Então só existe uma reta possível para tocar no ponto, que é a reta tangente. Então você analisa, tá, esse ponto e você vai acompanhando essa reta. Ela vai mudando a inclinação aqui, tá? Desse ponto aqui seria esse. Aí em outro ponto aqui seria de outra maneira. Seria assim, tocando só uma vez naquele ponto aqui. Entenderam? E essa reta vai mudando conforme o movimento. Beleza? Então, por que essa reta tangente é importante? Porque a velocidade vetorial no ponto, ela tem a direção da reta tangente. Não é um vetor? Tem que ter a direção. Qual é a direção dele? Tangente ao ponto. Então, ó, para ficar mais claro como é que funciona essa reta tangente, eu vou desenhar um círculo aqui. E olha o que vai acontecer. A reta tangente, ela sempre está acompanhando aí o movimento. Então, aqui, ó, a reta tangente desse aqui seria aqui, certo?
aqui em cima. A reta tangente aqui nesse ponto extremo da direita seria assim. A reta tangente desse ponto aqui embaixo seria assim. E a reta tangente desse ponto aqui do extremo da esquerda seria assim, certo? Entenderam? Então, qualquer outro ponto que eu pegar, esse ângulo vai mudando para acompanhar o movimento. A reta tangente vai mudando o ângulo em cada ponto. Entenderam? Ficou claro isso para vocês? Uhum. Sim, o ângulo vai mudando em cada linha tangente ou em cada ponto ali. Em cada ponto que eu pegar, eu peguei esse ponto aqui, vou botar em vermelho. Cadê? Esse ponto aqui, eu tenho essa reta tangente. Peraí. Esse ponto aqui, ó, eu tenho essa reta tangente. Nesse ponto aqui, eu tenho essa reta tangente. Nesse ponto aqui, eu tenho essa reta tangente. Nesse ponto aqui, eu tenho essa reta tangente. Entenderam? Se eu pegar um ponto aqui, ela vai inclinar. Então, seria uma reta mais ou menos assim. Entenderam? Ela vai mudando o ângulo, ela vai acompanhando o movimento. Tá? Por isso que eu estou analisando a instantânea. Porque em cada ponto ela muda. Entenderam? Claro agora? Sim. Sim. Beleza. Então, a velocidade tem a direção da reta tangente e o sentido do movimento. Então, se o sentido aqui do movimento está indo para cá, no caso seria indo para a direita, a velocidade está tangencialmente aqui para a direita. Se tivesse o sentido contrário, ela estaria tangencialmente aqui para a esquerda. Entenderam? Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa parte? Professor? Aqui, ó, o sentido do movimento não é para cá, indo para a direita, essa curva. Uhum. Então, a velocidade, ela tem a direção da reta tangente. Direção e inclinação, lembra disso? Então, ela está inclinada nessa reta. Mas para onde ela está indo? Que é o sentido. O sentido é o mesmo do movimento. O movimento está indo para a direita aqui, então a velocidade tem que estar indo para a direita também. Entenderam? Uhum. Se fosse contrário, deixa eu tentar editar aqui. Se fosse o contrário, se o movimento fosse assim, para cá. Peraí, viu? Se o movimento fosse para cá, como é que seria a velocidade? A velocidade estaria para cá. Entenderam? A velocidade ia ter a mesma inclinação da reta tangente, só que o sentido dela seria para a esquerda agora. Entenderam? A diferença agora? Então, a inclinação é a da reta tangente. O sentido é o sentido do movimento. Entenderam? Uhum. Beleza? Então, vou voltar para o slide, tá? Então, voltando. Então, ó, direção é a mesma da reta tangente. Certo? Sentido é o mesmo do movimento. Tá? E o valor é o mesmo valor da velocidade escalar. Tá? Então, o valor da velocidade escalar vai ser a mesma vetorial nesse ponto. Tá? Como é que eu analiso a vetorial? Quando eu tenho todo o trajeto do movimento. Aí eu analiso a velocidade vetorial média. Tá? Mas o valor da instantânea é o mesmo da escalar. Então, se o carro está lá fazendo essa curva, sei lá, a 30 km por hora, eu vou ter que analisar o vetor, como é que está o sentido e a direção, mas o valor eu já sei, que é 30 km por hora. Entenderam? Beleza? Alguma dúvida sobre a velocidade instantânea? Não. Tranquilo. Vamos prosseguir. Aceleração. Lembra, a gente vai aumentando a relação das grandezas em função do tempo, né? Então, a gente analisa o deslocamento, sabe o que é. Depois, quando eu jogo o deslocamento em função do tempo, eu tenho a velocidade, tá? Aí eu analiso a velocidade vetorial, que é. Depois, quando eu analiso a velocidade em função do tempo, eu tenho a aceleração, beleza? Então, eu tenho a aceleração vetorial média.
E agora que vai complicar um pouquinho, porque é muito mais análise, desculpem, de vetor. Tá? Então, aceleração média, AM, né? Setinha em cima, significa que é vetor. Beleza? Então, a aceleração vetorial média diz o seguinte: é a variação da velocidade vetorial pelo tempo. A aceleração não mede o quanto que a velocidade muda. Lembram disso antes? A aceleração mede a mudança da velocidade. Nesse caso, eu estou analisando a mudança da velocidade vetorial. Então, olha que coisa interessante. Como eu estou analisando a variação da velocidade vetorial, eu tenho que saber direção e sentido. Então, a gente vai usar as regrinhas dos vetores, já de somar e subtrair vetores, através de desenho, para analisar o que está acontecendo com a aceleração. Certo? Então, ó, variação, o delta, né? É o final menos o inicial. Então, ó, peguei esse movimento aqui, ó, essa curva aqui em vermelho. Então, em um momento 1, no ponto 1, eu tenho uma velocidade desse jeito. Tangente à reta, não é isso? Aqui. Mas em um momento 2, no ponto 2, eu tenho a velocidade de uma outra maneira. Tá? Ela mudou a sua inclinação. Ela estava assim, aí deu uma inclinação, ela deu uma deitada, certo? Todo mundo consegue enxergar isso? Todo mundo enxergou essa mudança na inclinação da velocidade aqui? Sim. Beleza. Então, eu quero analisar o quanto que ela mudou. O quanto que ela mudou aqui, vetorialmente falando, é a aceleração vetorial. Entenderam? Ah, entendi. O quanto que ela mudou em relação ao tempo que ela levou para mudar da aceleração. Vamos analisar o quanto que ela mudou aqui, ó. Variação é o quê? É final menos inicial. Então, o final é o V2, certo? Ele saiu do 1 e foi para o 2. Olha o V2 aqui, tá vendo? No desenho. Beleza. Sim. Menos o inicial. O inicial é o V1. O menos no vetor faz o quê? Vocês lembram? Ele... Caramba, é porque ele tira, né? Ele fica invertido a posição, ele inverte. Ele inverte o sentido. Ou seja, a Sentido. direção é a mesma. Mas nesse caso aqui está subindo. Eu mantenho essa direção aqui, só que eu mudo o sentido. Em vez de estar subindo, ele está descendo. Olha o menos V1 aqui, ó. Estão vendo? Descendo. Beleza? Essa aqui foi uma das técnicas de soma de vetores que a gente viu na última aula, né? Por isso que eu falei, aprende os vetores para aplicar na física, tá? Então, ó, essa foi a variação aqui, né? A subtração dos dois. Como é que eu pego o vetor, variação velocidade, da origem até a extremidade? Olha a variação da velocidade aqui em roxo, tá? Então, faz sentido isso? Faz. Por quê? Ele estava assim e deitou. Então, a variação foi descendo, tá? Porque ele estava em pé e deitou um pouco. Então, quanto que ele variou foi uma descida. Entenderam? Melhorou isso aí? Tá ok? Professor, repete essa parte para mim, por favor. Beleza. Primeiro essa parte aqui da aceleração média, tá? É o quanto que a velocidade mudou em relação ao tempo, certo? Até aí, ok? Uhum. Pronto. Então, essa mudança de velocidade agora não vai ser só no valor, porque a velocidade que eu estou analisando aqui, a setinha, ele é um vetor. Então, eu tenho que ver a posição dele, ou seja, a direção e o sentido, certo? Então, qual foi o movimento aqui que eu analisei? E por que chegamos até aqui? Eu tenho um momento 1 aqui, no ponto 1. Então, a velocidade está desse jeito, certo? Aí foi andando pela curva, no momento 2, a velocidade está com a inclinação diferente, ela mudou o ângulo. Ela estava em pezinha, depois deu uma deitada. Conseguiu enxergar isso aqui? Até aí, ok? Aham. É, ok. Aí eu quero analisar a variação, quanto que ela mudou aqui, certo? O que foi que ela mudou? O que é variação? Variação é o final menos o inicial, não é isso? Quanto que eu variei a minha distância, quanto que eu variei a minha velocidade, tá? Então, vamos aqui. A final é a 2. Tá? Então, ele está aqui, ó. Vou analisar a soma de vetor. Tá? O V2 está aqui.
em verde aqui, V2. Do mesmo jeitinho. Menos inicial. O inicial é o V1. O menos em um vetor só inverte o sentido dele, para onde ele está indo. Mas a inclinação, que no caso é a direção, fica do mesmo jeito. Então, é essa mesma inclinação aqui, ó, eu peguei e colei aqui. Só que o sentido inverteu. No lugar de estar subindo, ele está descendo. Estão vendo aqui? Então, esse é o V2 menos o V1. Qual é o resultado disso? Onde ele começa até onde ele termina. Olha ele aqui em roxo. Tá? Então, essa é a variação da velocidade vetorial. Esse vetor em roxo aqui. Certo? Enxergou isso agora? Aham, entendi. Então, qual foi a análise que eu fiz? Faz sentido ser assim? Faz. Por quê? O vetor estava em pezinho, estava com inclinação em pé. Quando ele vai para o momento 2 aqui, ó, ele deita um pouco. Então, ele estava em pé e deitou um pouco, significa que a mudança foi descendo. Aqui, ó. A variação da velocidade aqui foi descendo. Entenderam? Entendi. Beleza. Aí, quando eu divido isso pelo tempo, eu acho a aceleração. O quanto que o vetor mudou com o passar do tempo. Tá? E agora que o bicho vai pegar um pouquinho. Não se assuste com as figuras. Vamos analisar passo a passo. Ó. Eu tenho a aceleração aqui, que a gente viu média. Do mesmo jeito da velocidade que a gente viu a média e a instantânea, a gente vai pegar para a aceleração. Tá? A gente aprendeu a média, o quanto que mudou. Mas a gente pode pegar a instantânea, tá? Que é exatamente naquele ponto. Então, olha que coisa legal. Eu vou separar para vocês dois tipos de aceleração, tá? Uma da aceleração, tá? Uma dessas acelerações aí, eu só vou mudar o valor, certo? A aceleração não muda a velocidade. Então, uma das acelerações vai mudar só o valor. E a outra só vai mudar a direção. Ficou claro? Ficou clara essa separação? Sim. Tem duas acelerações. Uma muda só o valor e a outra muda só a direção da velocidade. Ficou claro? Beleza. Aqui muda só o valor, eu vou chamar de aceleração tangencial. Beleza? AT. E aqui muda apenas a direção, eu vou chamar de aceleração centrípeta. Já ouviu falar nessa palavra aí? Não. Tá? Tangencial muda o valor, centrípeta muda a direção. Por que vem essa palavra centrípeta? Porque ela aponta para o centro do movimento, o centro da curva, o centro da circunferência. Beleza? Então, ó, a aceleração vetorial é a soma dessas duas. A soma da aceleração tangencial mais a soma da aceleração centrípeta. Ficou claro isso para vocês? Peraí, vai ter que achar as duas, professor? Exato. A primeira, a tangencial, é fácil. A tangencial é só o valor que ele dá lá. Beleza? Não tem nenhuma fórmula não. É só entender lá a relação de velocidade pelo tempo. Tá? Aceleração, quanto que a velocidade muda com o tempo. Beleza? Essa é a tangencial. Só que a centrípeta, ela tem uma formulazinha diferente. Por quê? A centrípeta, ela não muda a direção, e a direção vai depender da curva. Então, quando eu tenho uma curva, eu tenho um raio dessa curva. Então, olha a aceleração centrípeta, como é que eu calculo. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Beleza? Dúvidas podem perguntar. Essa é a análise de cálculo. Já já a gente vai analisar os vetores. Vamos lá. Todo mundo entendeu que a aceleração é a soma das duas, tangencial e centrípeta? Sim. A tangencial é aquela proporcional lá que a gente tem mesmo, o valor da aceleração normalmente, velocidade pelo tempo, tá? Mas a centrípeta não. A centrípeta ela não muda o valor, só muda a direção. Então ela depende da curva, ou seja, do raio da curva. Centrípeta,
Aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Beleza? Vamos analisar agora os vetores. Aqui foi como calcular os vetores. Agora vamos entender a posição deles. Vamos lá. Seguinte. Imagine esse movimento aqui de curva, certo? Essa curva aqui, em vermelho, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar um ponto para analisar o movimento. Nesse ponto, o que é que eu tenho? A velocidade, não é isso? Se ele está se movimentando, ele tem velocidade. Como é a velocidade nesse ponto? É tangente, não é isso? Está aqui, ó, o ponto. Olha a reta tangente. Então, a velocidade tem essa direção, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aí não, né? A velocidade a gente já viu, né? E a aceleração? Preste atenção. A aceleração centrípeta, ela aponta para o centro da curva. Olha aqui, ó. Apontando para o centro da curva, estão vendo? Sim. Beleza. E a tangencial, ela também tem a direção da reta tangente. Então, velocidade e aceleração tangencial estão sobre a mesma reta, que é a reta tangente, tá? Tanto é que tem um nome, tangencial, né? Tranquilo? Sim. Ou seja, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, elas sempre formam um ângulo de 90 graus. Ficou claro isso para vocês? Aham. Ficou. Sempre formam um ângulo de 90 graus, forma um L, beleza? Então, olha o que vai acontecer. A soma das duas não dá a aceleração que eu quero. Então, ó, vamos somar esses dois vetores, tangencial e centrípeta. Dá esse vetor aqui em roxo. Ó. Lembra a regra do paralelogramo aqui, ó? Tá? As retas paralelas. O resultado desse vetor em roxo. Então, olha o que vai acontecer. Essa aceleração aqui em roxo muda o valor da velocidade e a direção da velocidade. Entenderam? Podem falar, pessoal. Você que é um pouco chato no começo. Repete, professor. Tranquilo. Do comecinho aqui. Primeiro, todo mundo entendeu que eu separei a aceleração em duas, certo? Certo. Então, eu separei na tangencial, AT. A tangencial, ela faz o quê? Só muda o valor da velocidade, certo? E a centrípeta só muda a direção da velocidade. Então, vamos fazer um joguinho aqui da seguinte maneira. Se eu estou andando em linha reta, tá? Linha reta. Aumentando o valor da velocidade. Eu tenho aceleração tangencial? Sim, a tangencial. Tenho, porque aumentei o valor. Só que se eu estou em linha reta, eu mudo a direção da velocidade? Aí vai ser a centrípeta. Não, mas a pergunta é, se eu estou em linha reta, eu mudo a direção da velocidade? Não, continua Então não tem centrípeta. mesma direção e sentido. Entenderam agora? Se eu estou em linha reta, eu não tenho centrípeta. Tranquilo? Porque eu não mudo a direção. Agora, se eu estou fazendo uma curva, tá? Com o mesmo valor de velocidade. Se é o mesmo valor de velocidade, eu tenho aceleração tangencial? Não. Não, porque a tangencial só muda o Porque valor. vai mudar o valor. Isso. Não muda o valor, então não tem tangencial. Só que a centrípeta, se eu estou fazendo a curva, ela muda a direção. Então, eu posso ter um movimento só com aceleração centrípeta e só com aceleração tangencial. Entenderam? Ou posso ter com os dois juntos. Entenderam agora? E quando tiver um só, professor, aí vai dizer que a aceleração vetorial total é igual a que tiver na conta, né? Exato. Entenderam agora? Uhum. Então, se eu tenho só tangencial, eu estou em linha reta, mudando o valor da velocidade. Se eu tenho só a centrípeta, eu estou com a mesma velocidade fazendo curva. Beleza? Agora, ali, eu tenho as professor, na duas... fórmula. Oi, pode Desculpa falar. aí, professor. Não, pode Mas falar. na fórmula ali da centrípeta, não, eu acho que não. É vetor ao quadrado sobre raio. Então, a velocidade ao quadrado sobre o raio. V de velocidade. Mesmo. Beleza?
Então, ó, só que eu posso fazer uma curva acelerando ou uma curva freando. Então, eu mudo a direção e o valor. Aí eu tenho as duas. Entenderam agora? Ah, sim. Repete Beleza. esse finalzinho, professor. Se eu fizer uma curva Sim. mudando a velocidade, ou seja, acelerando, eu tenho tangencial e centrípeta. Porque se eu tenho curva, eu tenho aceleração centrípeta. E se eu mudei o valor da velocidade, eu tenho tangencial. Então, eu posso ter só uma de cada separado ou ter as duas juntas. Entendeu? Entendi agora. Sim. Então, analisando agora os vetores delas. Essa curva aqui é o movimento, certo? Essa curva aqui em vermelho. A velocidade é tangente, nessa reta aqui tangente. A aceleração tangencial também, tá? É tangente ao ponto. E a centrípeta é direcionada para o centro da curva. Ficou claro? Então, ó, tá em dúvida como é a tangencial? Bota para o centro da curva a centrípeta. A tangencial tem que fazer um L com ela. Sempre vai ser 90 graus. Beleza? Então tá aqui, ó. Centrípeta direcionada para o centro. Tangencial aqui, ó. Na reta tangente, formando um ângulo de 90 graus. Um L. Os dois em laranja aqui. Estão vendo? Sim. Beleza. Então o que é que vai acontecer agora? Eu vou somar os dois vetores para ter a aceleração naquele ponto. Que a aceleração é a soma da tangencial mais a centrípeta, certo? Então vamos aqui. Quando eu somar esses dois vetores, eu tenho lá, qualquer regra que você usar da soma de vetores, vai dar esse em roxo aqui, ó. Essa é a aceleração. Ou seja, eu estou mudando a direção da velocidade, porque eu estou fazendo uma curva. Eu estou mudando o valor da velocidade, porque tem aceleração tangencial também. Vamos lá. Se a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, ó, os dois estão para cá, do mesmo jeitinho. Você acha que eu aumento ou diminuo a velocidade? Peraí, as Repete, duas professor. acelerações. Ó, a aceleração tangencial está para cá e a velocidade está para cá do mesmo jeitinho. Isso aqui vai aumentar ou diminuir a velocidade? Vai aumentar? Vai aumentar. Vetores na mesma direção, no mesmo sentido, eu somo, não é isso? É, sim. Só que se acontecer isso aqui, cadê? Do outro lado aqui, estão vendo? A velocidade está Sim. para cá. Só que a aceleração está na mesma direção, só que o sentido contrário. Então, diminua a velocidade. Então, nessa situação, o movimento é acelerado, eu aumento a velocidade. E nessa situação, diminuo a velocidade, o movimento é retardado. Retardado, né? Beleza? Valeu. Retrógrado é quando é negativo, né? Ah, sim. Então, diminua a velocidade é retardado. Beleza? Beleza. Tá? E só para fechar tudo isso, porque eu tenho essa conta aqui no meio com um monte de quadrado? Alguém consegue enxergar o porquê? Peraí. A conta no meio. Essa conta aqui, no meio aqui, ó, com um monte de quadrado aqui. Ah, tá. Por Porque quê? a aceleração. Mas não, eu tenho que olhar mais pro lado da física. Porque a aceleração é medida em metro quadrado. Mas. Não, você pode analisar matematicamente mesmo. Faça sua análise matemática, que você ia falar. Entendeu? Rapaz, é porque. Ó, peraí. Deixa eu mais um pouco. É por causa da hipotenusa. Exatamente Teorema isso. de Pitágoras. Exato. Porque, ó, quando você somar a aceleração tangencial com a centrípeta, elas formam um ângulo 90 graus. Ou seja, o resultado da aceleração é um triângulo retângulo, é justamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, para calcular a aceleração, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras nesses vetores. Porque lembre, uma soma de vetores, eu tenho que analisar o que está acontecendo com as posições deles. Tá? Não é só isso jogando o valor, não. Tenho que analisar a posição. Se é um ângulo de 90 graus, teorema de Pitágoras, porque o resultado lá vai ser a hipotenusa desse triângulo. Então, a aceleração vai ser a aceleração tangencial ao quadrado, o valor dela, né? Mais a aceleração centrípeta ao quadrado, o valor dela. E eu acho a aceleração desse movimento. Então, por isso que é bem mais chato você analisar movimentos de forma vetorial. Tá?
porque você tem que saber a posição para achar valores. Mas ficou claro essa diferença de tangencial e centrípeto, pessoal? Isso é muito importante, tá? Ficou. Ó, e só para fechar aqui, uma análise sobre aceleração centrípeta, beleza? Vou botar aqui no pente de novo. Esse é o último slide desse módulo, tá? Deixa eu botar no pente de novo aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Ó, Tá. aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R, beleza? Então presta atenção. O que é que vai acontecer? Imagine que eu tenho uma velocidade aqui. Uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou ficar mudando o raio para analisar o que vai acontecer com a aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta vai ser igual a 10 ao quadrado dividido pelo raio, certo? Pensem comigo agora. Vocês sabem matemática bem aí, que eu já percebi, tá? Então, ó, pensem comigo agora o seguinte. Se eu aumentar o valor do raio, tá? Se eu aumentar o valor do raio, vocês acham que a aceleração é maior ou menor? Se aumentar, ela vai ser menor. Vai ser menor. Menor. Isso. Porque eu estou pegando 100, né, que é o 10 ao quadrado, dividido você por um tá valor cada vez dividindo. maior. Isso. Beleza? Então, para curvas, tá, muito acentuadas, eu tenho uma aceleração centrípeta maior. Por quê? Entendi. Porque eu vou mudando. Deixa eu tentar fazer aqui, tá? Você está fazendo pela hipótese de um carro de corrida, né, professor? Não, qualquer coisa. Qualquer coisa. É que faça a curva, Bruno. O que importa Ó, é que faça a curva. se eu tenho uma curva muito acentuada, o raio dela vai aumentando, tá? Porque se eu for analisar o raio da curvatura aqui para fechar a circunferência, ele é maior, tá? Tranquilo? Então, o que é que vai Então a acontecer? velocidade vai ser menor. Não, a velocidade se mantém. O que muda é a aceleração centrípeta, tá? Então, para mudar para essa curva aqui, ó, a velocidade tem que mudar muito. Deixa eu descer um pouco aqui. A direção para ele poder fazer essa curva, certo? Deixa eu tentar fazer aqui. Ó, olha o que vai acontecer. Essa reta em vermelho é a velocidade, certo? A direção da velocidade. Então, olha o que vai acontecer. Ela está de um jeito quando ele entra na curva. Quando ele vai passando pela curva, ela vai... Cadê? Quero mudar só o ângulo dela. Deixa eu ver se eu consigo. Entrou aqui de um jeito de velocidade, certo? Conforme ele vai fazendo a curva, esse ângulo vai mudando. Entenderam? Para ele poder completar o movimento na curva. Ah, entendi. Exato, Aí vai exato. começar de um jeito no começo, mas vai ficar totalmente diferente. Isso. Aí ele vai mudando o ângulo conforme ele vai andando pela curva, certo? Aí quando eu tenho uma curva muito fechada, ela tem que mudar muito o ângulo. Por isso que em raios maiores a aceleração ela é menor, entendeu? Sim. Se eu tenho aqui, ó, deixa eu desenhar uma curva menos acentuada aqui. Aqui. Opa. Se eu pegar uma curva menos acentuada, tá assim, eita. Assim, é uma curva bem leve, Menor. né? Então, o que é que vai acontecer? A velocidade muda pouco a sua direção, porque ela está assim, quando ela vai passando, ela vai mudando bem pouco para acompanhar o movimento. Entenderam Quer a dizer, só diferença vai... agora? É.
Entenderam? Então, raios maiores, tá? Eu tenho aceleração centrípeta menor. Raios menores, eu tenho aceleração centrípeta maior, tá? Em curvas menos acentuadas, tá? Eu tenho aceleração centrípeta muito menor do que em curvas acentuadas. Beleza? Tranquilo? Fechou essa parte? Todo mundo Professor, ok? Fechou. professor, repete o finalzinho aí. Você entendeu o que a gente está Quando é analisando aqui, né? menor. Aham. Em raios menores, vou colocar aqui, tá? Valores para ficar mais claro para vocês. Ó, aceleração. A aceleração centrípeta, eu dei o exemplo aqui, né? Cadê meu mouse? Tá. Eu dei o exemplo aqui com 10 ao quadrado. Então vamos botar aqui, 10 ao quadrado é 100, certo? Se o raio for Sim. 1, quanto dá a aceleração centrípeta? 100. Ah, Entendeu? tá. Se o raio for 1. Professor, mas se fosse 100. medir com diâmetro, aí seria por 2 Não, ia dar aí você tem 50, que, né? mas você tem que transformar em raio, tá? A fórmula da aceleração centrípeta é em raio. Aí é só Ah, você usar a relação, né? O diâmetro é o dobro do raio, beleza? sim. Sim. Se eu aumentar esse valor aqui, ó, se o raio deixar de ser 1 para ser 2, quanto é que dá o valor aqui da aceleração? 50. 50. Sim. Então, ó, quanto maior o raio, menor a aceleração centrípeta. Ou seja, raios maiores são em curvas mais acentuadas, menos acentuadas, desculpa. Tá? Por quê? A aceleração tem que mudar a velocidade cada vez menos. Tá? Essa curva aqui de baixo, em vermelho, em preto, se eu pegar uma curva desse jeito aqui, ó, tá? Se eu pegar uma curva desse jeito aqui, ela tem uma mudança de velocidade muito maior que essa. A velocidade vai mudando, a Vai demorar inclinação dela mais. muito mais. Vai Entenderam? demorar mais a fazer a curva. Muda muito Entendi. mais o ângulo do que esse. Então, raios menores, aceleração maior. Beleza? Beleza. Vamos para as questões agora? Vamos lá. Vamos. Bora. Eu vou dar um tempo para vocês tentarem e depois eu resolvo com vocês, beleza? Tá aparecendo aí para vocês? Tá, Dá para tá. enxergar? Tá pequeno? Ó, ele Tá fala o bom. seguinte. Uma ciclista parte de um local A e percorre 1.300 metros na direção norte-sul e no sentido de sul para norte. A seguir, percorre mais 500 metros na direção leste-oeste e no sentido de oeste para leste. Finalmente, desloca-se 100 metros na direção norte-sul e no sentido de norte para sul. Ele está dando tudo isso no desenho, tá, pessoal? Ela só quis dizer que ela subiu, foi para a direita e depois desceu, tá? Ela deu referencial aqui, norte, sul, leste, oeste, né? Voltando. Chegando a seu destino no local B. Então, saiu do ponto A, chegou no ponto B. Ele pergunta o seguinte: represente graficamente o deslocamento vetorial D entre A e B e calcule seu módulo. Ele quer o desenho do vetor deslocamento e o valor desse vetor. Tá? 5 minutinhos para vocês tentarem, depois eu resolvo com vocês. Tentem aí pegar a ideia de como fazer isso. Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho de água aqui, tá? Rapidinho.
Voltei aí, estão conseguindo? Como é que tá? Tá complicado demais? E aí, pessoal? Algum progresso? Tô tentando. Se tá certo, aí eu não sei. Beleza, a gente analisa já já. Professor, eu acho que eu achei. E aí, quanto deu? O valor já? Quanto é que deu? Não, o deslocamento, sim. O deslocamento deu 700. Beleza. Vamos analisar aqui. Pessoal, vamos lá, todo mundo, tá? Vou copiar isso aqui no Paint para a gente poder editar e fazer as coisas aí, então. Então, vamos primeiro analisar o desenho para analisar depois o valor. Tá aparecendo aí para vocês? Ó, primeiramente, Sim. ele pede vetor deslocamento. Muito simples. O vetor deslocamento é do ponto inicial até o ponto final, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui em roxo, tá? Então, ele sai do A e vai para o B aqui, certo? Tranquilo? Deixa eu tentar aqui desenhar a pontinha da seta. Então, no caso, ele percorreu menos, né? Andou menos, né?
Isso, ficou feio, mas deu para entender, né? Meu vetorzinho aqui. Beleza. Esse é o meu vetor. Tá? Então, esse é o desenho do vetor. Qual vai ser o valor desse vetor? Bem, eu tenho aqui esse vetor em roxo fechando um triângulo retângulo, certo? Eu vou colocar aqui fechando, ó, desse ponto para cá, ele fecha um triângulo retângulo. Enxergaram isso? Entenderam? Sim. Sim. Esse aqui é a hipotenusa. Aí eu tenho esse cateto que é, no caso, daqui para cá, daqui até o final é 1.300. Daqui para cá é 1.300 menos 100, né? Eu dou esse pedacinho aqui que vale 100. Ficou claro isso Dá aí? 1.200. Ah, Então, o vetor em roxo aqui, o valor, o vetor em roxo que eu quero, O ao número quadrado. de altura é 1.200, então. não, Então, é tá. 1.200 ao quadrado Ao quadrado. mais 500 ao quadrado, certo? Nada a ver que eu fiz. Dá 1.000. Porque isso aí. Aí depois dá Isso aí o quê? 2.400. 2.400 mais 1.000. Mas, Peraí, vamos com calma. 1.000 de onde você tirou, meu jovem? 1.000 não foi 500 mais 500? não, Bruno. Não, mas Ah, é é ao multiplicando, quadrado, né? não É é? o quadrado. É ao quadrado, Pera aí. esses 500. Então, a 12 ao quadrado dá 144. 144. Aí Com 4 bota. zeros, né? É, com 4. 4. Mais 5 ao É. quadrado é 5 25. quadrado é 25. 4 zeros. 25. Deixa eu aumentar aqui. 250 mil. Não, pera aí. Pra calcular agora. A soma. Peraí. Tem A uma soma já. técnica, tá, pessoal? Ainda falta um zero aqui, tá? Eu vou escrever aqui que 250. deu um erro aqui na hora de. Ah, Tá? São sim. 4 zeros. Faltou ainda aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Beleza? 250 mil. Vai dar 165 mil. 1 milhão. É, não, Tem, peraí, um, é 1 milhão? tem uma técnica matemática mais fácil para vocês fazerem, tá? Eu só quero digitar certo aqui para explicar para vocês. Aqui, agora vai. Pronto. Ó, vamos Tu, lá. tu, 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 Pessoal, não tu. tem 4 zeros aqui e 4 zeros aqui? Sim. Então isso aqui vira 10 elevado a 4. Vocês sabem disso, né? Da potência. Ou se não, corta os zeros, né? Quando for Tá? dividir. Quando for tirar a raiz só, né? Quando for tirar a É. raiz. Então, 144 vezes 10 elevado a 4. Vamos botar o elevado a 4 já já. Mais 5 elevado a. É, 5 que vezes 10 vezes elevado a 10 4. elevado a 4. É que é Também. 25, né? Na verdade, 25. Espera aí que eu estou errando a digitação aqui. Pronto. Vou botar o elevado a 4 agora. Beleza? Vamos aqui. Vou ter que diminuir mais ainda. Agora sim. Vamos lá. Dá nele. Tom, 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 tom. Enfim, você sabe que é elevado a 4, né? Vamos lá. Tum. Enfim. Olha o que vai acontecer. Eu somo, tá? Os dois aqui e depois multiplico por 10 elevado a 4, né? Uhum.
igual a... Vamos lá, 144 mais 25 dá quanto? 169. 69 vezes 10 elevado a 4, certo? Vezes 10 elevado a 4. Beleza. Ah, agora eu tiro a raiz disso. Facinho. Quanto é a raiz de 169? 16, é? E aí? Acho que é 16, sei lá. Vamos fazer 13, aqui. professor, 13. 13. Eu tava falando, eu tava mutado. Eita, deixa eu tirar Eu o me quadrado mutei aqui, sem né? Já tô querer. tirando a raiz. E a raiz de 10 elevado a 4 é 10 elevado a 2. É, Tá? aí vai ficar Quanto é que dá 1.300. isso? 1.300. 1.300 metros. Oxe, Ah, professor. Bateu o mesmo daqui? Sim. O vetor aqui com essa inclinação bateu com o mesmo valor desse daqui. Acontece. Oxe, Lembre, eu tenho um mas intervalo. pode dar diferente, Eu tenho né, um intervalo. professor? Não. Lembre do seguinte: nos vetores eu tenho intervalo de mínimo e máximo. Qualquer valor dentro desse intervalo está valendo. Lembram disso? sim. É, lembra Entendeu? agora, na Coincidiu de verdade. ser o mesmo. Coincidiu de ser o mesmo. Acontece. Entendeu? Porque depende da Nossa. posição dos vetores. Se a Entenderam? gente só tivesse essa noção, eu nem precisava calcular. É, justamente. Não, mas ó, não é sempre que isso acontece, não, tá? Ah, não Pode é? Ah, acontecer. Ah, Pode então é acontecer, tá? obrigado a fazer mesmo. Isso, tá? Porque você não sabe. Essa situação bateu, mas às vezes pode não bater, entendeu? sim. É isso que eu ia Ok? perguntar, que o Fabrício perguntou. Se a gente precisaria fazer conta, mas Beleza? precisa. Fazer, porque você não sabe. Mas tem Tem um algum intervalo de macetezinho, mínimo e máximo. professor? Tipo um macete, É o tipo, você triângulo saber 3, o triângulo calcular. 345. O triângulo 345 do Teorema de Pitágoras. Você sabe qual é? 3, 4, 3, 4, 5. 5. Ah, acho que a gente não estudou isso, não. Tá? É a seguinte. Eu tenho aqui um triângulo. Um lado é 3, o Ah, outro é sim. 4. O outro é 4, outro é 5. A hipotenusa vai ser Triângulo, 5. Aí, triângulo esse também isósceles. vale. Eu pensei que isósceles, eu falei nada a ver. É um triângulo normal, a Então, demonstração do teorema. qualquer, isso, qualquer múltiplo disso aqui está valendo. Então, se você Entendi, multiplicar o 3 entendi. por 2 e o 4 por 2, o 5 também vai ser por 2. Então, é o 6, 8, 10. Entenderam? Ah, sim. Aí, mas quando ele O dá o mesmo 3 resultado, a vai gente ser faz 9, meio. 12, 15. Entenderam? Pode falar. Quando a gente acha o mesmo. Os três. O triângulo ele tem a soma de todos os lados, a gente faz tudo elevado. 4 elevado a 2, 5 elevado a 2, 3 elevado a 2. A gente, como esqueci como é o nome disso. Você pode achar qualquer múltiplo aqui disso. Tá? O múltiplo disso aqui você pode achar. É. Entendeu? Se você fez 10, seria o triângulo 30, 40, 50. Entenderam? Uhum. Essa é um macete fácil. Mas quando não for o triângulo 3, 4, 5, você tem que fazer na mão mesmo, beleza? Tanto é que coincidiu aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês o seguinte. A coincidência aqui, ó, deixa eu pegar em amarelo agora, só para mostrar. Ó, se eu pegar aqui, ó, desse ponto para cá e puxar para cá, ó, dá o mesmo tamanho, 1.300, tá vendo? Foi só coincidência mesmo, ó, daqui para cá. Sim. Se eu botar em linha reta, dá o mesmo, entenderam? Foi só coincidência mesmo, tá? Mas a gente Nem poderia sempre que acontece. testar, né, professor? Se a gente testasse assim É, uma linha reta. mas nem sempre dá esse desenho bonitinho pra gente não, tá? Aqui foi só para mostrar como funciona, mas nem sempre dá assim, esse desenho, entendeu? Certo, entendi. É melhor fazer na mão mesmo. Se for triângulo 3, Uhum. 4, 5, faz rapidinho. Se não for, faz na mão, beleza? Vamos mais uma. Fala sobre o movimento circular, tá? Rapidinho aqui. Faz. Faz. Oi, pode falar.
Faz um do Ó, triângulo 3, 4, 5. Vamos fazer o movimento circular primeiro, tá? Para a gente trabalhar Beleza, tudo que a gente beleza. viu. Ó, uma moto realiza um movimento circular partindo de A e chegando a B, conforme indica a figura. O raio da trajetória R é 1 km e o trecho é percorrido em 6 minutos. Ele quer saber, calcule o módulo da velocidade vetorial média e o valor absoluto da velocidade escalar média da moto. Considere π igual a 3. Pessoal, vocês sabem trabalhar com circunferência? Tira essa dúvida. Um pouco, professor. Eu esqueci como faz. Vocês já ouviram, não sei já ouviram falar dos... Eu vocês já acho que eu ouviram falar nem do lembro. De quê? 2πr? Já ouvi Sim, falar. 2πr. Já. 2πr tem a fórmula ao É contrário. o perímetro. É 2rπ, sei lá. Um negócio, que é a área e o Ó, perímetro. 2πr, isso. O 2πr é o quanto que ele andou aqui dando uma volta completa. Tá? Então, 2 vezes π que a gente considerou 3 e o raio. É o quanto que ele deu uma volta completa. Entenderam? Só isso, para saber o quanto que ele andou. Beleza? Então, ele quer a velocidade vetorial e a velocidade escalar. Vamos lá. A velocidade escalar primeiro, como o nosso tempo é curto, eu vou fazer com vocês, tá? Senão não dá tempo, não. É o quanto que ele andou dividido pelo tempo que ele levou para andar. Beleza? Então, vamos aqui. Quanto que ele andou? Uma volta completa da circunferência é 2πr. Concorda comigo? Sim. Só que ele andou a circunferência todinha. Não. 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 Não, ele só andou metade da Um metade. quarto. Um Ela quarto. andou um quarto. Beleza. Tranquilo? Então, eu pego o perímetro todo e divido por 4. Aí eu sei o quanto que ele andou. Dividido pelo tempo, que foi 6 minutos, eu acho a velocidade escalar. Então, vamos fazer aqui no pente, tá? Uhum. Beleza? Vamos aqui. Então, eu tenho lá a circunferência toda. O perímetro é igual a... Puxa, amarelo não. Preto. O perímetro é igual a 2π. Eu não sei como é que eu escrevo π aqui. Eu vou botar aqui, tá? 2πr, beleza? O raio é 1, aí fica tudo muito fácil, né? Vamos lá. Vai ser E tem um 2 pi-raio. vezes 3. O raio, se não me engano, é 3,5, né? Não, Não. o pi é o pi. 3,14, só que a gente arredondou para 3. É. Beleza? Ah, tá. Arredondou, né? O perímetro foi... Opa. O perímetro foi igual a 6 metros, quando ele anda todo. Ele andou todo? Não. Então, o meu deslocamento S vai ser 6 por 4, que é 1/4, não é isso? Quanto é 6 dividido por 4? Espera aí. Faz um cálculo de cabeça rapidão. Ainda 6 4. dividido por 4 Não, dá só de 2. cabeça. 3. 1, Não. 1,5. Não tem nada a ver com o que eu Isso. falei. 1,5 mais. Tranquilo? 2 mais 3. Beleza. Então, ó, a velocidade escalar vai ser igual a 1,5 metros dividido pelo tempo de 6 minutos. 6 minutos tem quantos segundos? Eita, metro não, pessoal, desculpa. Quilômetro, né? Ele deu raio em quilômetro, tá? Uhum. 1,5 quilômetros, tá? Dividido por 6 minutos. 6 minutos é quanto de hora? Vai ter que dividir Uma hora por de 3,5. Não, fica Como mais é que é? assim, ó. Repete. Ah, sim. 6 minutos tem quanto de hora? Como é que é? Rapaz, Repete. é 1/10 de hora. 1/10 de hora. Então é 0,1. Entenderam? Como é que foi a pergunta? Repete aí. Nossa. A pergunta. 6 minutos é quanto de hora? É 1/10 da hora, não é isso?
Um décimo é 0,1. Tá. Sim. Beleza? E quanto é 1,5 dividido por 0,1? Quem sabe? Peraí, que eu... Ó, 1,5 dividido por É... 7,1. Eita, oxi, 1,5. Sei lá. Não. Não, é mais. Eu sei que é É mais, né? 15. É 15, É 15, tá, mesmo. pessoal? É porque 15 eu dividi errado quilômetros por ali. hora. Dividi por um. Beleza? Isso, a velocidade escalar. Vamos pegar a velocidade vetorial. Dá tempo 4 minutos. Porque Temos tá que ser pouco, ligeiro eu aqui. acho. Eu tava Eu ia falando fazendo 15 com o papel essa microfone divisão. desligado. A outra Velocidade vetorial agora, tá? A velocidade vetorial é o deslocamento pelo tempo. E o deslocamento, meus jovens, é em linha reta, lembram disso? Ah, é, deslocamento Aham. em linha reta. Sim, Mas ele fez exatamente. o círculo, ele fez a circunferência. Mas ele foi uma curva, né? Fez 1/4 da circunferência. Sim. Sim, pessoal, vamos lá. Mas eu tenho que analisar o vetor, lembram? Então, ó, vamos analisar o vetor aqui. Como é que vai ficar o vetor aqui em roxo, em linha reta? Do ponto A até o ponto B, certo? Lembrem disso. Vai, Ok? vai dar. Aí é o teorema de Pitágoras, não Teorema de é? Pitágoras. Triângulo retângulo. O deslocamento, vetor D, né? O deslocamento vai ser igual. Deslocamento ao quadrado vai ser igual. Quanto é esse lado aqui do raio? 1 ao quadrado mais 3, 1 né? ao quadrado. Mas 1 ao quadrado só Não, tem 1 ao rapaz. quadrado. É igual, 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2. 2. Então isso vira raiz de 2. Vai Raiz ficar de raiz 2, de tá? 2. Aí vai ter que botar o pi, o raio, mais ou não. Já acabou. Não, aqui já é a distância que ele percorreu. No caso, vetorial, deslocamento. Entendeu? Aí é isso, raiz de 2 km dividido por décimo. Quanto é a raiz de 2? Aproximando. 1,41, 1,42 por aí. Beleza. 1,10. Não, Ali vai ser o 1,40. deslocamento e o tempo. Então, a velocidade vetorial, já eu boto a setinha em cima para mostrar que é vetor. O deslocamento é 1,4, vamos arredondar, 1,4 quilômetros dividido por 0,1. Quanto é que dá isso? Dá 14. Então, ó, lembra que eu falei para vocês? 1,45. Não, 14 Tá? quilômetros. Mas a gente arredondou para 1,4. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho uma curva, o vetorial é sempre menor? Assim. Então, aqui era 15, Não, aqui deu 14. 1,50. Eita, é Aqui é verdade. 15, aqui... Beleza? Lembrando que isso é vetorial, tá? Porque ali Por era isso um deu diferença. vetor. Que vetor? Ali era a velocidade normal, só que essa daí é Isso. vetorial. Exato. Aqui eu analisei pela curva, aqui eu analisei pelo vetor, que é uma reta. Por isso que deu menor. Entenderam? Sim, quando for em curva sempre vai ser menor que a distância. Tranquilo, pessoal? Então, Sim. encerrou nossa aula. Vou postar esse vídeo aí para vocês, tá? E até semana que vem, ok? Até, Quem ficou em professor. recuperação vai ser à tarde, Até. né? Vocês viram aí o horário, né? Vai ser sexta-feira à tarde, beleza? Beleza. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Até. Tchau. Tchau pra vocês. Falou, Bruno. Ele já foi embora. Vou vazar também.